Bom dia, irmãos, graça e paz. Que bom estar com vocês mais um dia, mais um domingo. E eu quero dar um tempinho para você aí, como a gente sempre faz em todas as nossas reuniões, né? Quero dar um tempinho aí, 2, 3 minutinhos para você mandar o link dessa mensagem para umas 10 pessoas aí que você valoriza, que você gosta, ou até mesmo aquela que você não tem muito contato. A gente tem recebido, sempre digo isso, toda semana a gente tem recebido tanto retorno a respeito das pessoas que têm ouvido essa palavra, onde essa mensagem tem chegado e tem sido um tempo tão bom. Então caminha aí para as pessoas, eu tenho certeza que vai ser bênção na vida delas, assim como tem sido na nossa vida também. Amém? Irmãos, como vocês souberam, nessa última sexta-feira nós recebemos aí, né, o novo decreto do governador, a mudança de fase, e as igrejas estão liberadas para, a partir desse domingo, poderem voltarem aos seus cultos com 25% da capacidade do seu prédio. Nós não sabemos ainda, provavelmente em Santo André a gente sempre trabalhou com uma margem um pouquinho maior, o prefeito liberou, até porque a gente vive uma situação um pouquinho melhor, né? E o hospital de campanha que teve uma redução grande nos últimos dias, né, de internados. Então eu acredito que essa margem de ocupação do prédio, talvez para Santo André seja um pouquinho maior. Mas independente disso, irmãos, eu quero já deixar, se nada diferente acontecer, eu já quero deixar programado, que você saiba aí, para que não fique o telefone sem fio, você não fique desinformado. Nós retornaremos os nossos cultos presenciais, tá? A partir do dia 25, no próximo domingo, naquele mesmo modelo que nós estávamos fazendo anteriormente. Um culto, primeiro culto às 8h30, né? Terminando exatamente às 10 horas, meia horinha de intervalo para a gente ajeitar, limpar o ambiente, né? Fazer toda a higienização. E o segundo culto às 10h30, tá ok? No decorrer da semana, a gente confirma para você, acerta os detalhes. Então, a partir do dia 25, se não houver nenhuma mudança, então nós voltamos com os cultos presenciais. 2 cultos, nosso prédio é muito grande, e eu tenho certeza que vai ter um espaçamento muito grande aqui, sem perigo, sem risco nenhum, tá bom? Só volto a dizer, né, você que puder priorizar o segundo culto, melhor ainda, mas a gente vai se acertando, e você que puder nos informar, né, em qual culto você e sua família estarão, para nós é melhor também, para a gente poder cuidar da logística aqui. Amém? Glória a Deus, que bom, mandou aí para umas 10 pessoas aí da sua listagem, ou para mais ainda, que bom. Se você já fez isso, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá em Filipenses, um texto tão rico, um texto tão maravilhoso, Filipenses capítulo 1. Eu já preguei algum tempo atrás a respeito desta mesma passagem, já preguei várias passagens da carta aos Filipenses, e é uma carta tão rica, e eu tenho certeza que mais uma vez essa manhã nós vamos ser abençoados. Você que está assistindo aí na sua casa, você que está assistindo no seu trabalho, no seu carro, onde quer que você esteja, eu tenho certeza que você vai ser muito enriquecido através daquilo que Deus vai falar conosco, né, neste dia. Amém? Filipenses capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 26. Filipenses capítulo 1, do 12 ao versículo 26. Dá mais um tempinho aí para você achar. Filipenses 1, do 12 ao 26. E diz assim, vamos lá, a partir do versículo 12, apóstolo Paulo dizendo: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que têm me acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar de maneira mais corajosa a palavra de Deus. Versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja ou por porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação
as minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez é que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, e que por pretexto, quer por verdade, também isto eu me alegro, sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada eu serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e a morte é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos alegrarem em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco mais uma vez, Senhor. Fala conosco de maneira especial. Anima ao coração, traz ânimo novo, traz refrigério, traz encorajamento, Senhor, a todos aqueles que ouvirão esta palavra, porque a tua palavra tem este poder, Senhor, tem o poder de nos renovar, de nos encorajar, de trazer ânimo novo. Faz isso mais uma vez, Senhor, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, se eu pudesse neste dia dar um título para essa mensagem, o título seria: Vivendo os propósitos de Deus, mesmo em dias difíceis. Sabe, irmãos, nós temos vivido dias difíceis, e já faz algum tempo, nós já estamos vivendo esses dias de pandemia, essa maldita pandemia, que tanto tem atrapalhado a nossa vida, a vida de muitos, que já levou até a vida de muitos. Quantos de nós não conhecemos, ou já até mesmo próximo a gente, pessoas que tiveram problemas, dificuldade com essa doença, dessa pandemia, ou até perdemos alguns próximos a nós, que já partiram devido a essa pandemia. E é algo, irmãos, dias difíceis, dias de dificuldade, porque é algo que tem atingido não só a questão da saúde, mas que tem atingido também a questão financeira. Pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam os seus negócios, pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, enfim, tem bagunçado tudo. Mas sabe, irmãos, nós como cristãos, nós que tememos a Deus, nós que recebemos a Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos que enxergar todas as circunstâncias, todas as coisas que acontecem ao nosso redor, no nosso meio ambiente, com a perspectiva de Deus, com os olhos espirituais, olhar, analisar e pensar, o que Deus pretende com essa situação, o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer nos mostrar diante de tudo aquilo que tem acontecido no mundo, e principalmente diante de tudo aquilo que tem acontecido na minha vida. Aí eu trago para o lado pessoal, né? Eu trago para o meu íntimo, o que Deus quer para a minha vida, com essa situação que eu estou vivendo. Eu estou falando aqui de uma maneira geral, de uma maneira genérica, a questão da pandemia, porque é algo que abalou toda a nossa vida, abalou 100% das pessoas, de uma maneira ou outra, abalou todo mundo. Mas eu quero falar aqui, irmãos, com o título dessa mensagem: Vivendo o propósito de Deus, mesmo em dias difíceis, independente da pandemia, independente dos dias difíceis que estamos vivendo hoje, dos dias estranhos que estamos vivendo hoje. Eu quero conversar um pouco com você aqui, quero trabalhar um pouco com você aqui a respeito do propósito de Deus, aprendendo com esse santo homem de Deus, o apóstolo Paulo. Como lidar com as situações difíceis, como lidar com os momentos difíceis, como lidar com as circunstâncias difíceis que nós passamos na vida. Como lidar com isso? A semana passada, irmão, nós trabalhamos aqui um tema
um tema muito caro para a igreja cristã, um tema muito caro para nós que nos dizemos crentes. Nós falamos aqui a respeito da grande comissão, a ordenança que o Senhor nos deixou, que Ele nos deu lá em Mateus, no capítulo 28, né? Portanto, ide e fazei discípulos, né? Nós trabalhamos isso aqui e eu, estimulado por uma pesquisa que eu vi, que menos pouco mais de 17% já havia que se dizem cristãos, que vivem nas igrejas, que participam das igrejas, apenas um pouquinho mais de 17% já haviam ouvido ou entendido a respeito do que é a grande comissão. Então, e nós aprendemos um pouco a respeito disso, e esta palavra de hoje, irmãos, é meio que uma continuação, não diria uma continuação, mas é meio que complementa aquilo, a ordenança que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. E quando eu olho para a perspectiva diante das crises, diante do momento difícil que eu tenho vivido, diante do momento às vezes que eu olho, muitas vezes uma crise, um momento difícil na minha vida, ou muitas vezes eu enxergo e olho, parece que tudo está acabado, mas quando eu lembro que o Senhor tem propósito em tudo na minha vida, que o Senhor está no controle de tudo na minha vida, eu posso até perder o controle, mas o Senhor nunca perde o controle da nossa vida, nunca perde o controle da história. Então quando eu olho e enxergo para isso, eu entendo, assim como o apóstolo Paulo, que tudo tem um propósito definido para a nossa vida, até mesmo as tribulações, até mesmo as dificuldades, até mesmo as lutas. E aqui a vida do apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. A vida dele vai nos ensinar isto. Ele era um homem apaixonado pela palavra de Deus. Ele era um homem apaixonado em pregar a palavra de Deus. Era um homem apaixonado por almas. E ele, assim como eu e como você, fazia planos. Ele, assim como eu e como você, tinha planos em fazer viagens, em pregar o evangelho em todo o território. Só que muitas vezes, irmãos, e aí a vida dele nos mostra isso, muitas vezes os planos dele eram frustrados. E sabe o que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo com isso que mesmo eu sendo um homem de Deus, mesmo eu sendo um homem reto, andando nos caminhos do Senhor, mesmo você sendo uma mulher de Deus, mesmo você amando a Deus, mesmo você andando nos caminhos do Senhor, muitas vezes os seus planos serão frustrados. Muitas vezes você vai olhar para a situação e falar, não tem mais jeito. Olha, quando eu preparava essa mensagem, eu pensava, irmãos, quantos de nós, quantos, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que estão me assistindo agora, que estão me ouvindo agora, quantos aí não estão dizendo, eu fiz tantos planos em 2020 e os meus planos foram frustrados. Eu fiz tantos planos agora para 2021 que eu achei, nós estávamos no final do ano passado, irmãos, lá outubro, novembro, praticamente parecia que a pandemia tinha terminado. As pessoas estavam vivendo já como se não tivesse. E de repente ela voltou com tudo. Então quantas pessoas desde o ano de 2020, do início de 2020, já não tiveram seus planos frustrados? Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Aqui o que está acontecendo? Paulo está preso, ele escreve uma carta, ele está preso. Ele está preso e ele está dizendo aos seus irmãos tudo aquilo que ele está vivendo na prisão. Mas aqui, irmãos, não é uma carta melancólica, não é uma carta frustrada. Olha, eu estou preso, olha. Paulo chega até Jerusalém. Ele chega até Jerusalém, ele pretendia ir para Jerusalém. Mas ele chega em Jerusalém preso, algemado. E olha que coisa interessante, irmãos. Ele é preso, e aí ele decide, ele como cidadão romano, ele cobra e diz, olha, eu quero ser julgado por Roma. E aí ele é levado até lá. Ele vai num navio, no meio do caminho, ele sofre um naufrágio. Deus revela para ele que ninguém ali pereceria, que ninguém ali perderia sua vida, mas toda a carga do navio, ela é perdida. E aí eles param, eles
Eles ficam ali na ilha de Malta, conseguem se salvar na ilha de Malta. Nessa ilha de Malta eles fazem uma fogueira lá, sai uma serpente do meio dos gravetos queimados. Essa serpente venenosa, peçonhenta, pica o apóstolo Paulo, mas mesmo assim ele permanece firme. E aí ele escreve essa carta dizendo, relatando tudo aquilo que ele tem vivido, todos os momentos que ele tem vivido. Mas ele volta a dizer, irmãos, ele não escreve uma carta de uma pessoa que está vivendo em sofrimento, de uma pessoa que está vivendo dias difíceis, dias de frustração, porque ele tinha um entendimento, ele compreendia que tudo que acontecia na vida dele, acontecia sob o controle e sob a vontade de Deus sobre a vida dele. Ele entendia que Deus não permitiria, que nada aconteceria na vida dele sem a permissão de Deus. Então ele entende, se eu estou preso, é porque Deus tem propósito na minha prisão. Se eu estou preso, é porque Deus permitiu que eu fosse preso. E olha que coisa interessante, irmãos, quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós aprendemos algo maravilhoso. Nós aprendemos algo de um homem que verdadeiramente viveu aquilo que pregou. Um homem que vivia sobre a vontade de Deus. Aquilo que Deus queria fazer na vida dele era muito mais importante do que os seus próprios desejos, do que as suas próprias convicções. E olha o que ele diz aqui no versículo 12. Ele diz aqui no versículo 12. Ele diz o seguinte: quero ainda, irmãos, certificar-vos, ou seja, afirmar para cada um de vocês, que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, ele está preso, ele está numa cadeia, ele está algemado junto a um soldado, mas ele está dizendo, olha, eu quero dizer para vocês, que eu estou preso aqui, mas esta prisão tem servido para o progresso do Evangelho de Jesus. A tradução de progresso no grego quer dizer abrir caminho, ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, a minha prisão tem sido uma abertura de caminho, tem sido uma abertura de canal para que a palavra de Deus seja pregada. Aí você imagina, ele está preso, ele não tem liberdade para pregar, ele não pode ir aos quatro cantos como ele sempre sonhou, pregando a palavra de Deus. Ele está preso, algemado 24 horas por dia com um soldado. Como que ele está pregando? Como que ele diz que para isso a prisão dele tem sido um progresso para a pregação do Evangelho? E à medida que nós vamos avançando no texto, a gente vai entendendo como ele enxerga a sua vida. Como ele enxerga a sua vida. Sabe, irmãos, ele olhava para a vida dele, ele olhava para os acontecimentos e para as circunstâncias que aconteciam na vida dele como planos de Deus. Ainda que ele tivesse seus próprios planos, ele enxergava como planos de Deus para a vida dele e principalmente para ele ser canal de bênçãos para outras pessoas. E aqui, à medida que a coisa for andando, que nós fomos avançando, você vai entender melhor o que Paulo enxergava. Olha o que diz no versículo 13. Versículo 13 ele diz o seguinte: de maneira que as minhas cadeias, ou seja, de maneira que a minha prisão, em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, Paulo era um homem, irmãos, que enxergava possibilidades nas crises. Paulo era um homem que mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de perseguição, ele enxergava possibilidades e portas que o Senhor abria diante dele. Quando ele diz aqui, olha, que da maneira que as minhas cadeias, mesmo eu dentro da prisão, em Cristo tem se tornado conhecida de toda a guarda pretoriana. O que era essa guarda pretoriana, irmãos? Era uma guarda de elite de Roma, era uma guarda de elite de César, tinha aproximadamente 16 mil homens de elite. E o que acontecia naquele tempo? Paulo ficava preso, algemado a um soldado durante 24 horas, ou seja, a cada 8 horas era um
guarda diferente. E sabe o que ele fazia algemado? Se ele estivesse solto, ele podia estar pregando no meio da cidade, pregando para outras pessoas. Mas sabe o que acontece aqui, irmãos? Ele prega, ele passa 8 horas algemados com cada um daqueles homens. E cada 8 horas ele pregava a palavra de Deus para aqueles homens. E olha o que ele diz aqui no versículo 13. Olha o que ele diz aqui: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ou seja, aquele trabalho que ele estava fazendo de formiguinha algemado lá, estava ganhando toda aquela guarda pretoriana e todos aqueles que faziam parte daquele círculo de César. Ou seja, ele não perdia a possibilidade. Ele enxerga aqui a sua prisão, ele enxerga aqui a sua cadeia como um campo missionário, para ele poder pegar a palavra de Deus. Que coisa linda, que coisa linda. E ele tinha certeza e a convicção de que a palavra, porque as pessoas eram convertidas. E mais para frente, você vê isso, que ele não ganhou somente os guardas, ele ganhou todos aqueles que faziam parte daquele convívio, daquela sociedade, daqueles líderes de Roma. E olha o que diz aqui. Você passa algumas páginas aí, não precisa me acompanhar não, depois você leia na sua casa. Mas em Filipenses no capítulo 4, ele faz uma saudação e ele diz: olha, eu quero saudar todos os santos que vos sauda, especialmente os da casa de César. Ou seja, ele ganhou não somente os guardas, mas ganhou muita gente. Ele está saudando aqueles que viviam na casa de César, aquela elite, aqueles governos, aqueles que andavam próximo a César. Por intermédio da prisão dele, foram alcançados pela graça de Deus, através do ministério de Paulo, enquanto ele estava preso. Sabe, irmãos, ele vivia algemado, estava preso, mas não perdia a oportunidade de falar do amor de Deus, de falar da experiência que ele tinha tido com Deus, de falar daquilo que Deus havia feito na vida dele, a transformação, que agora, que de perseguidor, ele passa a ser perseguido por Cristo, mas a transformação que o Senhor havia feito sobre a vida dele. E a continuação do texto diz que ele ganhou muitas pessoas. Muitas pessoas. Sabe, irmãos, muitas vezes eu e você enxergamos a nossa vida, olhando para a nossa vida, a gente enxerga a nossa vida de ponta cabeça. Muitas vezes eu e você, nós olhamos para a nossa vida e nós não entendemos nada. Mas lá na frente, a gente percebe que mesmo a vida estando de ponta cabeça, mesmo a gente vivendo um turbilhão de circunstâncias negativas ou de problemas, o quanto Deus age através dessas situações. Olha o que aconteceu aqui na vida de Paulo. Paulo preso, algemado dentro de uma cadeia, e o Senhor trabalhando por intermédio da vida dele, e ele entendia e reconhecia isso, dizendo: olha, eu quero certificar a cada um de vocês que a minha prisão tem sido boa, que a minha prisão está surtindo efeito, que a minha prisão está fazendo efeito para que a palavra seja pregada. Olha, isso é olhar com olhos espirituais, irmãos. Isso é olhar com olhos espirituais. Talvez eu e você numa situação dessa não poderíamos enxergar nada positivo. Talvez eu e você numa situação dessa poderíamos achar: minha vida acabou. E Paulo está dizendo aqui: eu estou feliz, porque a vontade de Deus está se cumprindo na minha vida. Olha o que ele diz no versículo 14. Ele diz o seguinte: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas. Ou seja, ele está dizendo aqui, a maioria dos irmãos, aqueles que conhecem a Cristo, estimulados pela minha prisão, eu estou preso aqui, mas eles estão vendo o que eu estou fazendo, o que eu estou pregando, o que eu estou ganhando. Aí ele continua o texto, olha que coisa linda. E eles têm, através disso, eles têm falado a respeito da palavra de Deus com mais coragem. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que tudo tem propósito na minha e na sua vida. Tudo tem propósito. Toda dificuldade, toda tribulação, toda circunstância negativa que eu e você passamos tem um propósito. O que acontece na nossa vida, irmãos, tem poder. A maneira como nós agimos nas dificuldades tem poder para estimular as pessoas. Estimular. E Paulo diz isso: olha, a maioria dos irmãos,
estimulados no Senhor pelas minhas algemas, eles ousam falar com mais coragem a palavra de Deus. Ou seja, ele está dizendo aqui, o meu comportamento dentro da prisão, falando com ousadia a respeito da palavra de Deus, isso tem estimulado a outros fazerem o mesmo, aqueles que estão livres. Ou seja, então, isso mostra para mim e para você que as nossas atitudes diante das dificuldades, as nossas atitudes diante das lutas, as nossas atitudes diante das circunstâncias ruins, a maneira como nós nos comportamos, a maneira como nós nos postamos, a maneira como nós exercitamos a nossa fé, isso estimula as pessoas. Porque as pessoas sabem, aquele homem tem fé em Deus, aquela mulher tem fé em Deus, aquele moço, aquela moça tem fé em Deus, porque mesmo diante dessa situação, mesmo diante dessa luta, ele tem se comportado com fé, com esperança em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, olha, a maneira, aquilo que eu tenho vivido aqui na prisão, a maneira como eles estão vendo, como eu tenho me comportado com ousadia aqui dentro da prisão, isso tem estimulado aqueles que estão lá fora livres a pregarem com mais coragem, com mais ousadia a palavra do Senhor. Meu irmão, como eu e você lidamos com as dificuldades, isso tem muito mais poder do que um belo sermão, do que uma grande pregação. A maneira como nós agimos diante das dificuldades, fala muito mais do que muitas vezes um sermão que você queira pregar. Amém? Que coisa linda. Sabe, irmãos, e Paulo passa aquele período preso, e se nós olharmos de fora, a gente não entende muito bem por que o Senhor permitiu que o apóstolo Paulo fosse preso, e não só uma vez. Mas olha, irmãos, o presente, na primeira prisão do apóstolo Paulo, os presentes que ele deixou para cada um de nós, porque se ele não tivesse sido preso, irmãos, talvez hoje nós não teríamos a carta de Efésios, nós não teríamos a carta de Filipenses, nós não teríamos a carta de Colossenses, de Filemão, porque essas 4 cartas elas foram escritas na primeira prisão de Paulo. E talvez Paulo estivesse viajando, pregando a palavra, e estas preciosidades não tinham ficado para mim e para você. Essas preciosidades não tinham ficado para a eternidade. Mas quando ele escreveu, quando foi escrito esse presente para a igreja do Senhor, esse presente nos foi dado enquanto Paulo estava preso, enquanto Paulo estava algemado. Então em tudo nós precisamos enxergar a mão poderosa do Senhor. Em todas as situações nós precisamos olhar e enxergar aquilo que Deus quer fazer. Sabe, irmãos, às vezes nós achamos que está tudo acabado, às vezes nós achamos que tudo acabou. E sabe, a gente não entende que Deus está trabalhando, que Deus está se movendo, que Deus está agindo por intermédio daquela situação. E foi exatamente o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Eu e você, muitas vezes nós podemos até perder o controle. Eu e você, muitas vezes, a gente pode achar que nada está acontecendo. Mas deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Eu e você podemos perder o controle, mas o nosso Deus nunca perde o controle da nossa vida e da história. Ele nunca perde o controle. E na vida de Paulo não foi diferente, irmãos. O Senhor estava no controle de tudo. De tudo. Por isso que nesse período em que ele está na cadeia, por isso que nesse período que ele fala, as minhas algemas, estava 24 horas algemado. Mas nós ganhamos presentes, as cartas poderosas de Filipenses, Colossenses, né? Filemão, Efésios, neste período, enquanto ele estava algemado, preso, e muitos sem entender o que estava acontecendo, o Senhor estava preparando um presente maravilhoso para mim e para você. É assim, talvez você esteja vivendo um momento difícil aí na sua vida, que você não entende. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade, por que o Senhor me permitiu passar por isso? Por que o Senhor está permitindo que eu viva esse momento tão difícil? Talvez você não entenda agora, meu irmão, minha irmã. Talvez você não compreenda agora, mas lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer. Lá na frente você vai compreender o que Deus queria com essa situação. O que eu e você precisamos é enxergar e entender que Deus tem o controle da nossa vida, que Deus está no controle de tudo. Sabe, irmãos, nós olhamos para os dias de hoje
e imaginamos o que Deus quer com essa pandemia, por que Deus permitiu essa pandemia. Tantos partiram, tanta gente boa, tantos jovens, tantas pessoas que tinham tantas coisas para fazer ainda. Por que Deus está permitindo isso? Sabe, irmãos, eu entendo que depois dessa pandemia muitos vão se voltar para Deus, muitos estão se voltando para Deus, muitos irão entender que o que nós precisamos realmente adorar é Deus, o que nós precisamos realmente valorizar é Deus. Quantos que valorizavam tantas outras coisas e a partir desses dias difíceis estão entendendo que não importa, porque se você tem um convênio maravilhoso, se você é rico, se você tem muito dinheiro, não importa. Quando chega a sua hora de partir, quando chega aquele momento, não adianta. Se for para você partir, você vai partir, não importa se você é rico, se você é pobre, se você é gordinho, se você é magrinho, se você é novinho, se você é velho. Então, o que a gente entende, o que eu entendo é que a partir desses dias difíceis, desses meses difíceis que nós estamos vivendo, muitos irão se voltar para Deus, muitos vão entender e compreender que não existe vida plena longe de Deus, distante de Deus, que não existe uma vida verdadeiramente plena sem adorar ao nosso Deus. Amém? E Paulo entendia isso, mesmo preso, mesmo encarcerado, ele entendia: Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle de todas as coisas da minha vida. E vamos avançando aqui para você entender ainda mais. Olha o que ele diz no versículo 19: porque estou certo de que isto mesmo pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus me redundará em libertação. Ele está dizendo aqui: olha, eu estou certo, eu tenho convicção, eu tenho a certeza. Ele está afirmando aqui, ele sabia que Deus estava no controle, que Deus havia permitido. Ele não estava preso porque Roma prendeu ele, porque César prendeu ele, nada disso. Ele estava preso e tinha certeza e a convicção de que estava preso porque o Senhor permitiu. Talvez ele não estava entendendo o momento, o que Deus queria com aquela situação. Talvez ele não estava entendendo que Deus queria que ele ganhasse muitos daquela guarda pretoriana, muitos da casa de César, para que ele tivesse um tempo para escrever a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, aos de Filemão, enfim, a Filemão, enfim. Talvez ele não entendesse isso, mas ele tinha certeza e a convicção que Deus estava no controle da vida dele e que ele sairia daquela prisão no tempo certo. Ele tinha essa convicção. Olha o que ele diz no versículo 20: certeza e convicção também, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada eu serei envergonhado, antes será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Ele está dizendo aqui, ó, eu estou aqui preso. Ele já era um homem velho, já era um homem vivido, ele já era um homem de uma certa idade, mas ele está dizendo aqui, ó, eu tenho certeza que quer vivo ou quer morto, eu não serei envergonhado, e Cristo será glorificado pela minha vida. Eu não serei envergonhado. O homem que já tinha passado por naufrágio, já havia sido apedrejado em Listra, já havia sido preso injustamente, havia passado por um terremoto, passado por tantas lutas. Ele está dizendo: jamais eu serei envergonhado. Ainda que eu morra, eu nunca serei envergonhado, porque através da minha vida Cristo será glorificado, o nome de Jesus será glorificado. Ele entendia isso, ele tinha essa convicção, e é essa convicção que eu e você precisamos ter, meu irmão. Essa convicção que eu e você precisamos ter. Talvez você está passando por uma luta financeira aí, e você acha: Deus está permitindo eu ser envergonhado, Deus quer que eu seja envergonhado. Pare com isso, pare com esse pensamento medíocre. Isso é coisa do diabo. Claro que não. Lá na frente você vai entender que é Deus trabalhando na sua vida. Talvez você já está passando por uma enfermidade, talvez você está passando por uma depressão, um momento difícil, e achando: por que Deus permite isso? Por que Deus quer me matar? Pare com isso, pare com isso. O que Deus quer é que eu e você andemos com Ele e confiemos nele. E lá na frente você vai entender qual o propósito de tudo. O propósito é que Cristo seja engrandecido na
nossa vida. Ah, passei por lutas, passei por dificuldades, passei por enfermidades, passei por perdas, passei por dificuldades financeiras, mas Cristo será engrandecido na minha vida. Amém? Isso que Paulo entendia, isso que Paulo entendia. No versículo 21 ele diz o seguinte: porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Eu e você, que reconhecemos a Deus como Cristo Salvador da nossa vida, que entendemos a respeito da eternidade, que compreendemos. Eu falei a semana passada aqui, no nosso tempo, falando a respeito da grande comissão. Existem, nós todos os dias saímos na rua e nos deparamos com centenas, milhares de pessoas que não têm a menor ciência, a menor consciência da ira e da graça de Deus. Pessoas que estão partindo e indo para uma eternidade sem Deus. Agora eu e você, que conhecemos a Deus, que reconhecemos a Deus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos a certeza, irmãos, que para a eternidade, para onde nós vamos, é lugar muito melhor. Por isso que Paulo diz: olha, para mim morrer é lucro, para mim morrer é lucro, porque ele sabia que quando ele morresse, quando ele partisse dessa terra, ele ia para um lugar maravilhoso. E ele diz: mas olha, irmãos, ele sofre uma crise existencial aqui, porque ele tem o desejo de partir, ele tem o desejo de estar com o Senhor, mas ao mesmo tempo ele tem esse desejo, não porque ele é um suicida, não porque a vida para ele não tinha prazer, não. Paulo amava a vida, Paulo amava pregar para as pessoas, Paulo amava ganhar almas, Paulo amava fazer o que ele fazia, mesmo diante de todas as tribulações, mas ele sabia que a vida na eternidade é uma vida muito melhor. Ele tinha essa convicção, por isso que ele dizia: olha, para mim o morrer é lucro, viver é Cristo, eu vivo aqui, faço a vontade de Cristo, mas o morrer é lucro, porque ele sabia que enquanto ele vivesse aqui, ele ia trabalhar muito, ele ia se cansar muito, ele ia sofrer muita perseguição, sua carne ia se desgastar demais. Entretanto, ele sabia que quando ele partisse para estar com o Senhor, seria um tempo de descanso, um tempo de glória, um tempo de regozijo. Mas ele entra numa crise existencial, e olha o que ele diz aí no versículo 22: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ele diz: olha, o viver na carne aqui, irmãos, não é viver, quando ele fala aqui, esse termo que ele usa, viver na carne, não é o viver na carne em pecado. Ele está falando aqui de vida humana, viver aqui como homem, carne e osso, como Cristo viveu entre nós. E o partir, o viver na eternidade. Então quando ele fala aqui viver na carne, é o viver aqui como o apóstolo Paulo, pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus. E aí ele diz, né? Se o viver na carne, né? Aqui versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu não sei o que hei de escolher. Ele está dizendo assim, olha a crise existencial dele. A minha vontade é partir. A minha vontade, já estou velho já. A minha vontade é partir, é estar com o Senhor na eternidade, no lugar de regozijo, de alegria, de descanso. Entretanto, eu quero viver mais na carne. Eu estou em crise, porque eu sei que se eu viver mais aqui, ficar mais tempo nessa terra, mais almas eu vou levar para o Senhor, mais almas eu vou ganhar para o Senhor, menos pessoas irão para o inferno, menos pessoas não terão a frustração de não terem o encontro com Jesus. Então ele está nessa crise, ele fala, olha, o meu desejo é estar com o Senhor, partir. Entretanto, eu sei que o meu ministério não termina aqui, o meu ministério não termina nessa prisão, o meu ministério não termina nessa cadeia. Eu ainda tenho muito para fazer em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Como é bom, irmãos, como é bom quando eu e você sabemos qual o propósito da nossa vida. Como é bom, irmãos, como temos paz quando eu e você entendemos o propósito de Deus para a nossa vida e principalmente por intermédio da nossa vida. Paulo sabia bem isso. Versículo 23, ora, de um outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Ele sabia disso que eu acabei de falar. Ele sabia que era incomparavelmente melhor partir e estar com Cristo. E ele falava, o meu desejo é esse. Entretanto,
Eu sei que meu ministério não termina aqui, que Deus quer me usar ainda muito mais para ganhar muitas mais almas. Versículo 24: mas por vossa causa me é necessário permanecer na carne. Mais uma vez está falando aqui, permanecer na carne, ou seja, permanecer vivo. Porque por vossa causa, ele está dizendo, por aqueles que ainda não foram alcançados, e por aqueles que ainda eu não terminei de discipular, de preparar para que ganhem almas também. Ou seja, ele diz, eu sei que eu tenho muito trabalho ainda, eu quero ir para a glória, eu quero descansar, eu quero me regozijar no Senhor. Entretanto, existe muito trabalho ainda. Que homem, que convicção, irmãos, que convicção deste homem. Que convicção deste homem, como este homem entendia o plano de Deus, como este homem entendia o plano de Deus para a sua vida. É o que muitas vezes nos falta, irmãos. Muitos vivem frustrados, depressivos, porque não entendem o propósito de Deus para a sua vida. E Paulo entendia bem isso, por isso que mesmo numa cadeia, algemado, ele está feliz, ele está alegre, ele regozija, porque ele diz, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Eu estou cumprindo a vontade de Deus. E aí versículo 25 ele diz, e convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e alegria da fé. Ou seja, ele diz, olha, meu ministério não termina aqui. A minha vontade é partir, mas o meu ministério não termina aqui. O meu desejo é partir, mas eu sei que ainda tenho muito trabalho. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Você ainda tem, você que está com medo de partir, você que está com medo de morrer, você que está com medo da pandemia, do Covid-19, deixa eu falar um negócio para você. Eu quero dizer aqui, a mesma palavra que Paulo diz aqui, ele diz, eu estou convencido disso, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós, para que o vosso progresso e a alegria da fé. Ou seja, eu digo a mesma palavra que Paulo diz aqui, eu estou convencido, eu tenho a certeza que Deus ainda tem muito a fazer na sua vida e por intermédio da sua vida. Você ainda será canal de bênção para muitas pessoas. Então, independente dessa luta que você está passando hoje, independente desse momento difícil que você está passando hoje, independente dessa tribulação que você está vivendo hoje, eu estou convencido e tenho a certeza e a convicção de que Deus vai usar esse momento na sua vida para alcançar a outros e para que você cresça, para que você avance. Amém? Essa é a promessa. Aí versículo 26 ele diz assim, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriares em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, eu quero estar com vocês, para que vocês compreendam ainda mais o quão importante é o Senhor, para que vocês compreendam ainda mais o quão importante é isso que nós vivemos, é essa experiência que nós temos com Cristo, outras pessoas possam ter também. Que coisa linda, irmãos. E aí eu pergunto, talvez os seus planos de 2020 foram todos frustrados, talvez os seus planos para 2021 agora começaram frustrados, mas a minha pergunta é, qual a sua motivação? Qual a sua motivação? O que tem te movido nestes dias? Eu quero me formar. Eu quero comprar uma casa nova. Eu quero ser rico. Eu estava com uma viagem marcada. Eu quero conhecer o mundo. Eu quero ir para o exterior. Deixa eu falar um negócio para você, meu irmão. Deixa eu falar um negócio para você. Viva os propósitos de Deus. Viva os propósitos de Deus. Porque deixa eu falar, quanto mais você viver os propósitos de Deus, mais Ele vai acrescentar as outras coisas na sua vida. Quanto mais nós vivemos os propósitos de Deus, mais Ele vai acrescentar na nossa vida as outras coisas que nós queremos. Eu aprendi, já falei isso aqui algumas vezes, eu aprendi no início do meu ministério. Um pastor disse para mim, falou, olha Josimar, aprenda uma coisa, quanto mais você cuidar das coisas de Deus, mais Deus vai cuidar das tuas coisas. E eu tenho vivido isso, irmãos. Eu tenho vivido isso há 26 anos que eu tenho experimentado isso na minha vida. Quanto mais eu tenho cuidado, quanto mais eu tenho sido zeloso com as coisas de Deus, mais Deus tem acrescentado na minha vida. Deixa eu falar,
esse ano não é ano de crise não. 2021 não é ano de crise, não é ano de pandemia não. É ano da presença de Deus na sua vida. É ano do poder de Deus na sua vida. É ano da transformação de Deus na sua vida. Ah, pastor, eu perdi meu emprego, estou vivendo uma enfermidade. Ah, eu perdi alguém querido. Ah, deixa eu falar um negócio para você. Não é ano de crise não. É ano do poder de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos o propósito de Deus, você pode estar ou num palácio ou numa cadeia. Deus se manifesta através da sua vida. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor coloque os seus olhos sobre ti, e que mal nenhum, que praga nenhuma toque a sua vida. Que o Senhor te anime nesses dias, meu irmão. Que você seja canal de bênção, minha irmã, para outras pessoas. Que as pessoas possam, assim como eram quando estavam próximas de Paulo, que as pessoas possam olhar para a sua vida e se entusiasmarem, se sentirem estimuladas. Como ele diz aqui no versículo 14, a maioria dos irmãos ficaram estimulados no Senhor por minhas cadeias. Ou seja, eles olhavam para a vida e para o testemunho do apóstolo Paulo e se sentiam estimulados. Eu quero profetizar na sua vida que as pessoas vão olhar para a sua vida, que as pessoas vão olhar para a sua casa e vão se sentir estimuladas, porque vão dizer o seguinte: este é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus, este é um moço de Deus, esta é uma moça de Deus. Amém? Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Queria que você pensasse aí comigo. Queria que você fechasse seus olhos e você pensasse aí, qual tem sido a motivação do seu coração? Qual tem sido a motivação do seu coração? O que tem queimado aí no seu coração? Ah, não vejo a hora de acabar essa pandemia para eu ir para uma festa. Ah, não vejo a hora de acabar essa pandemia para eu poder viajar. Não vejo a hora de acabar essa pandemia para eu poder ganhar mais dinheiro. Essas coisas são boas? É pecado essas coisas? Não, são boas, mas não são as prioridades da nossa vida. Não são as prioridades da nossa vida. Então, o que tem te motivado? O que tem te motivado? Fale com Deus aí, eu quero orar com você. Pai querido, nós primeiramente queremos te agradecer, Senhor, por este tempo, por esta palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, que pelas cadeias de Paulo, Senhor, o Senhor nos deu tantos presentes. Por esta primeira prisão, Senhor, o Senhor nos deu a carta de Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a carta a Filemon, presentes, ó Pai. Pai, por intermédio dessas cadeias, muitos da guarda pretoriana, aquela elite, aquela guarda de elite de César, e muitos da casa de César, foram alcançados e salvos. Pai, tudo na nossa vida, Senhor, tem propósito. Tudo que acontece na nossa vida tem propósito, Senhor. Todas as coisas que o Senhor permite na nossa vida, Senhor, é para o nosso crescimento, é para o nosso bem. Pai, nós queremos te agradecer e te bendizer nestes dias, ó Deus, por todos os dias que nós temos vivido. Senhor, não são dias fáceis, olhando humanamente, não são dias fáceis. Quantas pessoas têm sofrido, têm passado por lutas, quantos até já partiram dessa terra. Senhor, mas nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor está no controle de tudo. Nós podemos perder o controle da história e o controle da nossa vida, mas o Senhor nunca perde o controle. Nós te amamos, confiamos em Ti e depositamos a nossa fé e esperança em Ti, Senhor. Visita cada um agora, Senhor, aquele que está me assistindo, aquela que está me assistindo, e traz ânimo novo para ela, para ele, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom, queridos, que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Semana que vem, com a graça de Deus, se o Senhor permitir, nós estaremos juntos novamente, mas pessoalmente. Lembrando que nós teremos 2 cultos, né? O culto das 8h30 e o culto das 10h30.
Então, se você puder nos informar, mandar mensagem nos nossos canais, para mim, nos canais da igreja aí, para os líderes, se você puder, olha, eu e a minha família estaremos no culto das 8h30, eu e a minha família estaremos no culto das 10h30, para nós será muito melhor, para a gente poder se organizar aqui, viu? Estou morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade desses irmãos preciosos. Em especial, queria mandar um beijo especial para a irmã Sueli, para a irmã Inês, para a irmã Maria e para a irmã Luzia, as 4 irmãs que tenho tido muitas saudades, irmãs preciosas, irmãs que a gente tem um carinho especial, eu vejo como meio mãezona nossa, né? E eu estou com muita saudade. Tomara a Deus, em breve nós estaremos juntos, né? A vacina está chegando nelas aí, já chegou em algumas, mas eu tenho certeza que logo, logo estaremos todos reunidos aí no santo nome de Jesus. Amém? Uma outra observação que eu queria fazer, irmãos, é que se você puder essa mensagem nossa, além de você indicar para as pessoas, dê um like lá, faça um comentário, isso é muito importante para que o nosso canal cresça. As pessoas que ainda não fizeram lá a inscrição no nosso canal do YouTube, CG Santo André, faça a sua inscrição lá, e a gente tem avançado, tem crescido a cada dia, e essas coisas são muito importantes. Eu já para me falar faz tempo, as minhas filhas sempre pegam no meu pé para me falar isso, eu acabo esquecendo, mas hoje eu lembrei aqui, amém? Eu queria que você abrisse lá em Mateus, facinho, queria que você abrisse lá em Mateus. Eu queria compartilhar algo com você aqui, interessante, uma palavra tão conhecida, mas que poucas vezes a gente vê ministrada na igreja, né? E é algo que perdura, uma mentira que perdura até hoje. Talvez essa tenha sido a primeira fake news do mundo, né? Ou uma das fake news mais velhas do mundo, porque essa fake news tem 2000 anos. 2000 anos tem essa fake news. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. O subtítulo aí em cima do versículo 11 está assim: os judeus subornam os guardas. Olha o que diz aí. Mateus capítulo 28, versículo 11. E indo elas, as mulheres que iam até o túmulo de Jesus, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia sucedido. E reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, e recomendando a eles que dissessem: olha, vieram de noite os discípulos e roubaram o corpo de Jesus enquanto nós dormimos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós persuadiremos e vos poremos em segurança. Vocês fiquem tranquilos, ó. Se isso vazar, fica tranquilo que a gente convence lá o governador e vocês não serão atingidos. Aí versículo 15: e eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, irmãos, os guardas que ficavam tomando conta do túmulo, do sepulcro de Jesus, eles foram pagos, subornados, para inventar essa mentira que dura 2000 anos, de que alguns discípulos haviam ido até o túmulo e retirado o corpo de Jesus. E diz o texto aqui, que esta versão, versículo 15, parte B, esta versão se divulga entre os judeus até o dia de hoje. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Sabe o que eu aprendo aqui? Pessoas que investem dinheiro, investem o seu melhor para propagar a mentira. Pessoas que investem o seu dinheiro para propagar uma mentira de que Jesus não ressuscitou. E diz que o investimento desses homens propagam essa mentira até os dias de hoje para muitos. Graças a Deus, irmãos, eu e você temos o privilégio, de investir o nosso dinheiro na verdade que é Jesus. Temos o privilégio de investir os nossos recursos para que mais vidas, temos falado aqui nas últimas semanas a respeito de ganhar almas, a respeito de ganhar o próximo. E sabe, irmãos, eu e você, sempre digo isso, eu e você fomos alcançados, porque lá atrás homens e mulheres simples como nós
investiram no reino de Deus, e a palavra pôde chegar até nós. E hoje, de maneira semelhante, de semelhante modo, nós investimos no reino de Deus, para que outras vidas sejam alcançadas também. Amém? Pegue aí o seu dízimo, a sua oferta, seu comprovante de depósito, e vamos consagrar, ainda que esteja no celular mesmo. Eu quero orar e clamar pela bênção do Senhor, para todos aqueles que têm investido no reino de Deus. Amém? Sou tão grato a Deus, irmãos, porque nós temos aqui entre nós um povo simples, mas um povo que tem investido no reino de Deus. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de podermos ofertar na tua casa, de podermos investir no teu reino, enquanto tantos nos dias de hoje investem em coisas para denegrir o teu nome, investem em algo que às vezes até escandaliza o teu nome. Pai, nós temos o privilégio de investir no teu reino, para que mais vidas sejam alcançadas. Pai, multiplica os recursos daqueles que investem no teu reino, Pai. Acrescenta na vida deles 100 vezes mais daquilo que eles têm ofertado. No santo nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, uma semana abençoada, um domingo abençoado. E domingo que vem, dia 25, se Deus quiser, nós estaremos reunidos novamente. Deus abençoe vocês.